A história começa com um garoto correndo sem parar por uma floresta escura, fugindo de uma criatura que ele nem consegue identificar. No meio do desespero, surge uma jovem misteriosa que o salva e o leva para um lugar mais seguro, pedindo que ele fique quieto. Mas algo começa a se mover nos seios dela, deixando o garoto completamente sem graça, até perceber que não era nada demais. Ela nota o medo no rosto dele, mas o motivo não é o que ela pensa. Na verdade, ele teria enfrentado aquelas criaturas se não tivesse se ferido, e agora mostra uma marca estranha em sua mão direita. A garota se surpreende com isso e comenta que da próxima vez quer ser protegida por alguém tão forte como ele. Ao ouvir aquilo, o garoto fica envergonhado e tem certeza, está apaixonado. No caminho de volta para casa, ele segura a mão da garota, sem querer deixá-la ir. Logo em seguida, a cena muda para o dia seguinte. Ele está treinando como pode se declarar para a garota dos seus sonhos. Seus amigos acham tudo uma loucura e começam a dizer que ele está delirando. Amarrado e tentando se soltar, Takeru insiste em saber onde está sua paixão. Afinal, mal a encontrou e já a perdeu de vista. Todos começam a rir e a provocá-lo, dizendo que ele se apaixonou por alguém que nem existe. Irritado com as provocações, ele acerta um chute na cabeça de um deles. "Ela é real! Ela é a minha paixão!" pensa, cheio de convicção. Os colegas, furiosos, decidem atacá-lo. Um deles tenta acertá-lo com um pedaço de pau, mas Takeru desvia com agilidade e responde com uma cabeçada. Ele grita, exigindo que parem e ouçam. Vai falar em nome da família Narihira. Nunca aceitaria a derrota, nem mesmo em seus últimos momentos. É assim que somos apresentados ao protagonista, Takeru, cujo lema é simples: ele nunca perde. E esse jeito dele irrita profundamente os outros. Mesmo amarrado, consegue derrubar um por um que tenta enfrentá-lo. De volta para casa, ele acelera sua moto dourada, decidido a manter sua promessa, custe o que custar. Tem certeza de que tudo o que aconteceu não foi um sonho e que um reencontro vai acontecer. Ao olhar para o lado, ele vê o mascote da garota da noite anterior. Sem perder tempo, faz uma curva fechada e decide segui-lo, esperando reencontrar sua amada. Mas do nada, o famoso carro da salsicha surge na pista. Para salvar o mascote, Takeru se joga na frente do veículo e bate a cabeça. Mal sabia que isso o faria cair da estrada. Nos momentos em que acredita estar morrendo, sente um enorme arrependimento por não ter conseguido se declarar. Porém, em vez de morrer, acorda na casa da própria garota. Ele a observa esperançoso e pergunta se ela se lembra dele. Para sua decepção, ela parece não fazer ideia de quem ele seja. Desesperado, quer saber se ela realmente não lembra da promessa que fizeram. A garota se assusta e grita. De repente, o mascote cai do telhado, acerta Takeru, que acaba pousando acidentalmente sobre o corpo da garota, que se assusta ainda mais. Enquanto isso, duas garotas observam a cena de longe, rindo como se fosse uma apresentação teatral. Acham tudo muito mais divertido que o festival que está rolando no ginásio. Uma delas pergunta a um garoto ali por perto, que diz que normalmente não liga para esses eventos, mas hoje era uma ocasião especial. Ativando uma habilidade estranha, ele prende Takeru no lugar. No início, Takeru acha engraçado, mas logo entende que aquilo é sério. Ele quer se livrar da armadilha, mas o garoto parece querer se livrar dele de vez. Takeru reage, perguntando com raiva quem ele pensa que está chamando de idiota. Mas a garota intervém, dá um tapa em Takeru e o expulsa do evento. Do lado de fora, ele fica abatido. É difícil aceitar que ela o odeia. Caminhando pelas ruas, vê um menino comendo um espeto e pergunta onde comprou. Segue até o local e tenta pagar com o celular, mas o vendedor só aceita moedas e o expulsa dali com um chute. Triste, Takeru para outro rapaz e pergunta onde está. O jovem responde: ele está no 7º Jo, na rua Bojo. Takeru tenta entender onde isso fica em Tóquio, mas o rapaz não entende a pergunta. Ele explica que estão em Denji Heian-kyo. Takeru então se lembra. Foi nesse lugar que viu sua paixão pela primeira vez. Algo está errado. Se ele está em Heian-kyo, então só pode ter voltado no tempo. Antes que possa refletir melhor, um alerta toma conta da cidade. Em 60 segundos, uma névoa negra vai surgir. Todos entram em pânico, dizendo que dessa vez a névoa está muito mais densa. Ela deve cobrir uma área de 200 metros, com o centro em Sakyo, no 7º Jo. As pessoas dentro da zona devem fugir imediatamente. A atmosfera fica pesada e Takeru corre junto da multidão. No caminho, vê um menino em perigo e tenta salvá-lo, mas não consegue fazer muito. Logo, as pessoas começam a ser atingidas. Ele pergunta se ainda estão vivas, quando uma criatura assustadora aparece. Takeru não entende o que está acontecendo e tenta encontrar respostas. Quando a criatura vai atacá-lo, outra surge para defendê-lo.
As pessoas ao redor ficam intrigadas. Por que Takeru, mesmo estando no centro da névoa, não foi afetado como os outros? Uma voz ordena que ele fuja imediatamente, mas Takeru se recusa. Precisa vencer aquele monstro, senão não vai conseguir dormir. Mesmo assim, os outros não o deixam lutar sozinho. Aparecem ao seu lado e, com um único ataque, eliminam a criatura. Todos agradecem aos dois heróis, Atsunaga e Yura. Na central de controle, os oficiais se impressionam ao ver que alguém sobreviveu à névoa. E esse alguém é Takeru. Logo, Atsunaga e Yura surgem na frente dele. Takeru se irrita. Queria ter derrotado o monstro com suas próprias mãos, sem ajuda. Mas derrotar um Oni não é algo simples, ainda mais para alguém que não é um Onmyoji. De repente, um grupo de pessoas chama por Atsunaga. A garota que foi contaminada antes aparece, agora curada, e agradece a todos por salvá-la, dizendo que ela e sua família estão bem. Enquanto anda pela cidade, Takeru ainda tenta entender tudo aquilo. Quando menos espera, a garota que ocupa seus pensamentos aparece bem atrás dele. Ela o repreende por ter se comportado de maneira estranha na frente do general. Takeru pede desculpas, dizendo que não era sua intenção. Está tão confuso quanto ela. Fica triste por ela não lembrar do encontro que tiveram e da promessa que fizeram. Mesmo sem se lembrar de nada, a garota nota que ele está sujo e faminto, então decide levá-lo para comer. Takeru devora a refeição como se fosse a última. As garotas ao seu redor se surpreendem ao descobrir que ele conseguiu se mover dentro da névoa negra. Aos poucos, a história dele começa a fazer sentido. Talvez ele seja um Oni, mas Takeru não faz ideia do que isso significa, nem do que é essa névoa. Um homem então explica: os Oni são inimigos da humanidade, vindos de outro mundo. A névoa negra é um fenômeno que acontece sempre que eles invadem esse mundo. O medo começa a tomar conta dele. Esse mundo parece perigoso demais. A garota imagina que ele deseja voltar para casa, mas Takeru diz que não. Afinal, foi ali que encontrou o amor da sua vida. Ela acredita que os Onmyoji talvez conheçam um jeito de mandá-lo de volta. São eles que mantêm Denji Heiankyo de pé. Usam seus Shikigamis para proteger as pessoas. E quem lidera os Onmyoji é Ambai Hareaki. Naquela noite, Takeru está dormindo, mas uma luz forte o desperta. Ao abrir os olhos, vê a garota dançando, iluminada pela luz. Ele se aproxima e fica encantado com a apresentação. Percebendo sua reação, ela sorri e pergunta se já se encontraram antes. Takeru confirma, dizendo que prometeu ficar mais forte para protegê-la. A garota se anima com a lembrança e garante que dessa vez jamais vai esquecer a promessa que fizeram. Ela se apresenta como Tsukimiya. No dia seguinte, enquanto andava pela cidade, Takeru avista Tsukimiya sendo repreendida pelo conselheiro-chefe. Ele a acusa de ter causado uma grande confusão na noite anterior. Para os superiores, o que ela fez foi uma falha grave que manchou o espetáculo que estavam esperando. O conselheiro está visivelmente irritado, afirmando que aquilo foi um desrespeito ao ritual do pandemônio centenário. Exige que Tsukimiya vá até ele para pedir desculpas pessoalmente e insiste que ela o acompanhe até o Palácio Imperial. Nesse instante, Takeru surge, interrompendo a situação e dizendo que foi ele o responsável por arruinar o espetáculo. Se o conselheiro está tão furioso, então ele mesmo irá junto e se desculpará. Deixa claro que Tsukimiya não tem culpa nenhuma no que aconteceu. Sem que esperem, Ambai aparece e consegue deter Takeru com facilidade. Enquanto passa ao lado de Tsukimiya, ele sussurra de maneira discreta, garantindo que tudo vai ficar bem. Dentro do veículo voador, o ambiente está cheio de empolgação por causa de Takeru, e ninguém sabe exatamente como chamá-lo. De repente, um novo alerta surge sobre a névoa negra. Um dos tripulantes comenta que Tsukimiya foi vista no meio da nuvem. Sem pensar duas vezes, Takeru dispara em direção ao perigo, guiado pela promessa que havia feito a ela. Ao entrar na névoa, ele se depara com uma intensa batalha contra uma criatura monstruosa. Seus olhos vasculham tudo ao redor até encontrarem a pessoa que ele tanto queria proteger. Sem hesitar, Takeru avança para enfrentar a fera. Todos que observam seu desempenho ficam impressionados com sua coragem e força. Porém, durante o combate, Takeru é atingido com brutalidade. Seus ossos são destruídos, queimados por dentro. Mesmo assim, ele não se rende. Seu corpo começa a se regenerar por conta própria, surpreendendo até mesmo Ambai, que não esperava ver tamanho poder naquele garoto. Takeru se ergue mais uma vez, determinado a não abandonar uma luta. Para ele, desistir simplesmente não é uma opção. Afinal, em sua família, vencer sempre foi uma questão de honra. Quando o monstro lança seu ataque final, Takeru canaliza toda a sua força, transforma-se e parte o golpe ao meio. Com um único soco,
Agora transbordando energia, ele vence a criatura com uma facilidade assustadora. Ambai observa tudo e não consegue esconder seu espanto. Ele reconhece que Takeru é realmente alguém fora do comum. Takeru então desfaz sua transformação e corre em direção a Tsukimiya, com o desejo de salvá-la. Mas dentro da cabine, os observadores notam que o núcleo do monstro ainda está intacto. Antes que Takeru consiga reagir, é atingido por um golpe vindo pelas costas. De forma inesperada, tudo se apaga e ele se vê transportado de volta ao passado, como se nada daquilo tivesse realmente acontecido. O episódio começa com Takeru lamentando, em meio a lágrimas, dizendo não poder aceitar um final daquele jeito, morrendo por ter sido perfurado por um monstro, enquanto vê Tsukimiya despedaçada no chão. Seus olhos vão perdendo a força até que se fecham, mas de repente ele acorda assustado e ofegante em outro lugar, onde encontra Tsukimiya viva e confusa. Ele se levanta e a agarra nos ombros. Sorrindo surpreso e aliviado por ela estar viva, ela solta um grito ao ser agarrada, chamando atenção demais e fazendo Takeru se afastar. Tio Wanda aparece com um bambu perguntando o que ele estava fazendo. Takeru tenta se explicar, dizendo que a Tsukimiya do nada havia gritado, mas o tio Wanda questiona quem era ele, deixando Takeru mais confuso ainda. Nesse momento, a Tsunaga surge usando uma magia de lâminas escondidas, prendendo Takeru no chão e o chamando de invasor. Tsukimiya questiona qual o motivo do Atsunaga estar fazendo ali na coxia, mas o homem apenas diz que estava de passagem, claramente agindo de forma suspeita. Takeru, sentindo-se pressionado no chão pela magia do homem, tenta explicar para Tsukimiya quem ele era, repetindo o seu próprio nome completo, Narihira Takeru. Mas Tsukimiya deixa bem claro que não conhece ele, deixando Takeru perplexo por ela não lembrar dele. Após um tempo, Seimei andava junto de duas garotas, enquanto a de cabelo azul dizia para ele que estava na hora do jogo de Kemari do conselheiro-chefe. Nesse momento, eles passam perto do Takeru que estava preso e gritava com Atsunaga, dizendo que conhecia Tsukimiya há muito tempo. Todavia, o Atsunaga claramente não acreditava nele, dizendo que tinha deixado ela com medo. E assim, aproveitando a curiosidade da garotinha, Seimei decide ir dar uma olhada de perto junto delas. Atsunaga diz para Takeru que talvez isso tudo que ele dizia era apenas um sonho que ele teve, e que às vezes até o próprio Atsunaga sonhava com a Tsukimiya. Nesse momento, o trio se aproxima, e assim que Takeru vê eles, chama Seimei de Hareaki, fazendo a mulher de cabelos azuis o repreender. Seimei pergunta se eles se conhecem, deixando Takeru mais deprimido por ninguém se lembrar dele. Atsunaga pede para Seimei não prestar atenção no Takeru, já que ele apenas falava besteiras, mas Takeru continua falando, dizendo que lutou contra um Oni na névoa negra e que tinha sido empalado por ele. Assim, depois disso, apareceu no palco. Atsunaga claramente não acredita nele, dizendo que ele não era um Onmyoji, mas Takeru deixa claro que fez o Oni sair voando com o próprio punho. Seimei disse que isso não era uma piada muito engraçada e questiona se isso era mentira ou verdade. Takeru então diz o lema da sua família Narihira: confiança não se constrói com palavras, ela tem que ser mostrada com ações sérias, e por isso pede para deixarem ele lutar contra um Onmyoji, pois este seria o jeito mais fácil. A cena é cortada de o rosto confiante dele para o rosto ofegante, onde uma dos Onmyoji diz que ele estava ali há 30 minutos e nada havia acontecido. Seimei diz que o Takeru queria ver os poderes dos Onmyoji, e como ela era candidata para fazer parte das 5 estrelas, ele a chamou por achar ser interessante. Isso se que o Takeru tivesse dito fosse verdade. Enquanto isso, Takeru tentava fazer o poderzinho que ele fez antes sair dos seus punhos novamente, mas teve nenhum sucesso. A mulher então se aproximou dele o chamando, mas logo o recebeu com um chute na cara, mandando ele respeitar os Onmyoji. Seimei deixa claro estar decepcionado, mas diz que apenas irão fazer algumas perguntas e assim deixarão ele ir. Após isso, Takeru sai correndo aflito, gritando nas ruas porque nada disso fazia sentido, mas neste momento ele passa de frente de um palco em construção e fica confuso, afinal aquele lugar já estava construído pelo que ele lembrava, e começa a pensar no pessoal não lembrar dele. Neste momento a Tsukimiya chega no lugar, e assim Takeru pergunta a ela se aquele palco já havia sido construído, mas ela diz que já fazia um século desde que um palco foi feito ali. Ela continua explicando, dizendo que o palco era construído para cada pandemônio centenário, e que o conselheiro-chefe do imperador iria vir assistir a primeira performance.
Nesse momento, Takeru se lembra de antes, que a Tsukimiya tinha dito exatamente a mesma coisa, que pessoas importantes como o conselheiro-chefe do imperador estariam ali. Takeru, ao se lembrar, diz que era isso mesmo, e pergunta quando o tal companheiro-chefe iria vir assistir, e assim ela, após corrigir a fala dele, de ser conselheiro e não companheiro, responde que ele virá em 15 dias, e assim Takeru finalmente entende toda a situação. Ele agradece a ela e diz que dessa vez ele jura proteger ela. Ele sai dali correndo e pensa que agora tinha certeza do que acontecia. Ele tinha voltado no tempo para bem antes daquele maldito dia, o dia que a Tsukimiya foi morta depois do conselheiro ir assistir o show, e fica determinado em proteger ela dessa vez, mas para isso ele precisava ficar forte para caramba. De noite ele esperava por Seimei. A garotinha de cabelos verdes, ao ver ele, o chama de Take-Pion. Seimei pergunta o que ele desejava, e assim o Takeru revela querer que o Seimei o ensine o negócio de técnicas Onmyo. A mulher de cabelos azuis mais uma vez pergunta ao Takeru se ele tinha ideia de com quem e o que estava falando, mas Takeru continua falando, perguntando ao Seimei se ele não estava interessado na força dele, afinal derrotou um Oni, e que juntar a força dele com técnicas Omnio faria coisas incríveis acontecer. Assim finaliza perguntando se isso não parecia interessante. A mulher mais uma vez diz que essa tal força era da boca para fora, mas Seimei se pergunta aonde Takeru tirava toda essa confiança sem fundamento, e assim concorda com a proposta do Takeru, dizendo que era muita coragem voltar depois de toda aquela humilhação que ele tinha passado, e que essa era uma parte da natureza humana que ele achava interessante. Todavia, Seimei deixa bem claro que Takeru teria apenas uma semana para isso, e que se ele não mostrasse nada incrível como ele tinha dito neste tempo, Takeru teria que pagar por todas as vezes que foi grosseiro. E assim Takeru concorda com as condições dele. Logo em seguida, Takeru junto da garotinha de cabelos verdes começam a ouvir toda a explicação chata da mulher de cabelos azuis sobre técnicas Omnio. E por mais que ele tentasse prestar atenção, era tão chata que tanto ele quanto a garotinha já estavam quase dormindo. Takeru corta ela em meio à sua explicação e diz que já tinha entendido tudo isso, e que queria mesmo era aprender a usar aquele tal Shikigami. E assim ela, mesmo furiosa, pega um bonequinho. Takeru questiona o que era aquilo, e assim ela explica que isso era o Godai, um receptáculo espiritual para treinamento, e que se ele quisesse mesmo controlar um Shikigami, era para ele canalizar o seu poder espiritual e fazer o Godai ficar de pé. Takeru pergunta como ele fazia isso, e assim ela mostra que com a luva divinatória era apenas tocar na Godai bem no seu núcleo, e dessa forma, mostrando na prática, ela controla o Godai, fazendo ele dar soquinhos no ar. Ela diz que ele apenas precisa concentrar e colocar seu poder espiritual na luva divinatória, e assim ela sai junto da garotinha, dizendo para ele chamar ela caso consiga fazer o Godai ficar em pé. Takeru pensa que elas são bem tranquilas, e fala consigo que iria passar por esse obstáculo rapidinho, mas mesmo se concentrando não conseguiu, ficando até de tarde em outro lugar tentando, mas sem sucesso, ficando frustrado por não conseguir. Nesse momento, a Tsunaga aparece dizendo que ele tinha voltado após ser solto por eles. Continua dizendo que toda essa história dele era difícil de acreditar, e então pergunta o motivo que está deixando ele tão desesperado. Takeru diz que não faz diferença dizer para ele agora e que apenas queria ficar forte para proteger a pessoa que ele almejava. Desta forma, a Tsunaga fica atrás do Takeru e toca suas costas com a luva divinatória. Takeru questiona o que ele estava fazendo, e assim a Tsunaga explica que ele não tinha o nível básico de poder espiritual para controlar um Shikigami, e que para ele fosse capaz de alcançar isso, iria forçar a sua capacidade para se expandir. Takeru pergunta se isso o deixaria mais forte, e a Tsunaga diz que sim, desde que ele tenha determinação o bastante para resistir a toda a dor, e assim Takeru, com o rosto determinado, diz que era suave para ele, e assim manda ver. Só que assim que a Tsunaga ativa a sua magia, Takeru começa a gritar de dor. A Tsunaga diz que avisou, mas Takeru manda ele fazer novamente, gritando assim de dor. Já de noite, em sua casa, a Tsunaga vê um colar enquanto repete o que Takeru tinha dito antes, que não dá para proteger nada se não for forte, e assim admite que ele estava certo nisso. Nesse momento, de repente, Takeru aparece sentado atrás dele vendo sua coleção da Tsukimiya, e assim pergunta se ele também era fã dela. A Tsunaga questionou o que ele estava fazendo ali, e então Takeru disse que não tinha casa, por isso teria que ficar por lá mesmo. A Tsunaga respondeu que não era obrigado a dar abrigo para ele, mas como Takeru deu a entender que ficaria na casa da Tsukimiya se não fosse ali,
A Tsunaga acabou deixando que ele ficasse. Como forma de agradecimento, Takeru decidiu cozinhar para ele. Preparou bastante comida que parecia deliciosa. A mulher Onmyoji também havia sido convidada e perguntou o motivo daquilo. Takeru respondeu que era uma festa de gyoza e pediu para comerem enquanto ainda estava quente. A mulher comentou que não parecia possível que alguém como Takeru tivesse feito algo tão bom, mas assim que ela e a Tsunaga provaram a comida, mudaram de ideia. Disseram que era uma verdadeira bênção, o que deixou Takeru feliz. Depois de um tempo, a mulher foi embora levando várias marmitas da comida que ele havia feito. Antes de sair, disse que só porque a comida estava boa não significava que gostava dele. Takeru respondeu que não tinha feito aquilo para ser querido. Assim que ela se foi, a Tsunaga perguntou quem Takeru queria proteger. Takeru respondeu que queria proteger Tsukimiya. Os dois se sentaram e Takeru explicou sobre a viagem no tempo e disse que Tsukimiya morreria em 15 dias. A Tsunaga comentou que era difícil acreditar nisso, e Takeru concordou. Mesmo assim, a Tsunaga afirmou que não seria Takeru quem a protegeria, mas sim ele próprio. Takeru então repetiu o lema da sua família, dizendo que provaria com ações. Depois disso, os dois começaram a treinar juntos no salão de treinamento, com a mulher Onmyoji observando. Takeru tentou atacar com um soco direto, mas a Tsunaga se defendeu com uma barreira de magia, jogando Takeru longe e explicando que aquela era uma das técnicas. 3 dias de treinamento se passaram, e Takeru ficou surpreso por ter criado uma espécie de carta mágica que cortava madeira com facilidade. A Tsunaga explicou que aquele era o poder do Hiki, um dos 5 sistemas das técnicas Onmyo, e deu uma breve explicação sobre o Hiki, dizendo que eram técnicas voltadas para o fortalecimento do corpo. Afirmou que o corpo sólido, aquela barreira mágica, utilizava esse poder tanto para ataque quanto para defesa. Takeru achou que logo conseguiria dominar essa técnica também, mas a Tsunaga disse que ele levaria no mínimo 1 ano para aprender aquilo, pois não era algo fácil. Takeru ficou falando consigo mesmo, dizendo que precisava encontrar um jeito de fazer alguma coisa antes que o tempo dele com Seimei acabasse e a Tsukimiya fosse pega pela névoa negra. Nesse momento, a mulher Onmyoji chamou a Tsunaga para conversar. Do lado de fora da sala, ela perguntou por quanto tempo ele continuaria ajudando aquele idiota e questionou se ele ainda queria ser escolhido como uma das 5 estrelas. A Tsunaga respondeu que sim, ainda queria, mas que também havia coisas a aprender com Takeru. Ela disse que ele tinha coisas mais importantes para fazer, empurrou-o contra a parede e perguntou se ele tinha algo a dizer. Mas nesse instante, um alerta soou, avisando que, em 60 segundos, uma névoa apareceria e cobriria uma área de 200 metros no centro de Sakio. Em outra sala, a mulher de cabelos azuis informou que a névoa tinha um grau de ocultação de 3,6 e que era de nível moderado. Takeru estava ali e disse que também entraria na névoa. Mesmo com os outros tentando impedi-lo, ele afirmou que da última vez que usou seu poder foi dentro da névoa e que não havia tempo a perder. A Tsunaga liberou um imenso poder e disse que ele só poderia entrar se fizesse aquilo primeiro. Takeru não aceitou ficar parado e partiu para cima de Tsunaga, mas acabou apenas sendo desmaiado no processo. Takeru acordou na casa de Tsunaga e perguntou o que tinha acontecido com a névoa. Tsunaga disse que ele e Yura já tinham resolvido a situação. Antes que Takeru pudesse reclamar mais, Tsunaga o levou para um lugar onde a névoa negra havia aparecido uma vez e contou que, quando ainda era novato, cometeu um erro e deixou um aliado lutando sozinho contra um Oni. Esse aliado acabou perdendo a luta e morrendo no processo, fazendo com que a névoa negra tomasse aquela parte da cidade. Foi assim que a Tsunaga explicou a enorme responsabilidade de lidar com a névoa negra. Depois de toda a semana passar, Seimei perguntou por Takeru, mas aparentemente ele tinha fugido, pois não apareceu para treinar. Nesse momento, a garotinha sentiu a chegada da névoa. Dessa vez, o nível era 5,6. A Tsunaga e Yura invocaram seus Shikigamis ao mesmo tempo para enfrentar o Oni dentro da névoa negra. Com seus Shikigamis, entraram na névoa e encontraram o Oni manipulando várias marionetes para atacar. Yura avançou e lidou com as marionetes com maestria, enquanto a Tsunaga preparava um ataque de raio. No entanto, o Oni foi mais rápido e os derrubou, acertando um golpe no núcleo do Shikigami, o que fez Yura perder a conexão com ele. Determinado a se sacrificar como seu aliado havia feito, a Tsunaga começou a ativar uma magia que o mataria. Decidido a proteger todos, avançou com tudo na direção do Oni.
Mas nesse momento, Takeru apareceu entre eles, invocando uma barreira muito forte que jogou os dois para longe, deixando todos surpresos. Takeru mostrou que agora conseguia lidar com a névoa e, repetindo seu lema sobre ações, Atsunaga o chamou para se unir ao Shikigami. Enquanto todos observavam, Takeru conseguiu alterar a estrutura do Shikigami, deixando metade dele bem diferente. Assim, os dois atacaram o Oni juntos, acertando-o em cheio e destruindo-o. Naquele momento, Takeru perguntou a Seimei se ele estava vendo. Seimei apenas sorriu. Depois de toda essa batalha, os dois se encontraram com Seimei, Yura e os outros. Takeru disse a todos que não pretendia mais fugir e que dali em diante faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proteger Tsukimiya e impedir que a névoa negra levasse mais alguém. O episódio começa com Kajiki e Iruka vendo o protagonista, onde Iruka diz que ele era o novato de quem Seimei gostou tanto. Kajiki, o homem mais forte, comenta que o protagonista não consegue nem mexer um Godai direito, aquele bonequinho espiritual de treino, e por isso não teria chance alguma contra aqueles dois. Mas Iruka logo repreende seu companheiro, dizendo que ele não deveria falar essas coisas, afinal os dois deveriam ser gentis com quem é mais fraco e menos experiente do que eles. Takeru, o nosso protagonista, logo se sente desafiado e bate o pé no chão, falando com toda a marra e sorrindo que aquele cara tinha uma baita cara de vilão, e pergunta se ele estava tremendo na base só por causa de um novato promissor, deixando o ruivo irritado. Atsunaga diz para o nosso protagonista não se empolgar tanto, mas Takeru responde que, sendo treino ou não, no mano a mano sempre tem que dar o melhor. Ele ainda explica para Atsunaga que mano a mano é luta de 1 contra 1, apesar de ele estar enfrentando dois caras. No outro lugar, na sala do Seimei, ele questiona Kazura, a mulher de cabelo azul, se ela fez o que ele pediu. Kazura confirma que sim, dizendo que usou todos os métodos possíveis para investigar Takeru, mas não conseguiu descobrir nada sobre ele. Seimei então diz que, nesse caso, talvez seja verdade a afirmação do protagonista de que ele veio de outro mundo, tempo ou realidade. Todavia, Kazura ressalta que o protagonista tem uma estrela de campânula na mão, uma marca que apenas as pessoas de Denji Heian-kyo possuem desde o nascimento. Aparentemente animado com todo esse caso, Seimei diz com um sorriso leve no rosto que todo esse mistério em torno de Takeru só continua crescendo, deixando-o cada vez mais curioso. Logo, o treino começa, com Atsunaga e Takeru dentro de sua criatura Onmyoji, enfrentando Kajiki e Iruka, mantendo uma luta equilibrada, onde Atsunaga dá todo o suporte e Takeru foca apenas em atacar. Em um momento da luta, Atsunaga usa uma magia de papel que cobre toda a visão de Kajiki e Iruka, permitindo que o protagonista consiga acertar um soco com tudo. A menininha de cabelo verde e Yura estavam assistindo, e a garotinha diz que Takeru estava indo bem, mas Yura comenta que ele só estava conseguindo atingir seus oponentes por conta da ajuda do Atsunaga com suas magias de papel, afirmando que ele não teria acertado sequer um soco sem a assistência do parceiro. A garotinha então a chama de durona por causa do seu pensamento rígido. Kajiki e Iruka pulam se afastando, atraindo Takeru na direção deles. Usam então uma magia que cria espécies de raízes em direção ao protagonista. Como Takeru pulou indo atrás deles, não consegue reagir, mas Atsunaga mais uma vez o ajuda, criando uma plataforma de papel para que Takeru pise e consiga escapar das raízes. Em seguida, usa outra magia que faz a mão do Shikigami, a criatura deles, pegar fogo, permitindo que o protagonista acerte um soco flamejante com tudo nos adversários. Iruka sofre tanto dano que é forçado a se desvincular do seu ser gigante, sendo finalmente derrotado e encerrando a luta. Yura se aproxima dos dois, enquanto Kajiki pergunta ao Iruka desmaiado se ele está bem. Yura então diz que ela e o grandalhão vão invocar juntos um Shikigami. Na sala do Seimei, Kazura e Seimei assistem juntos ao treino de Takeru, e Kazura pergunta se Yura trocou de parceiro. Seimei responde que agora é uma luta entre os candidatos a 5 estrelas. Logo começa a luta de treino, com Yura pegando pesado e já começando a desferir uma sequência insana e rápida de chutes no Shikigami do Takeru e do Atsunaga. Em seguida, dá um último chute mais forte e com magia, dizendo que esse era o fim. Mas Atsunaga defende com sua magia de papel, criando uma parede que neutraliza todo o dano, fazendo tanto a garotinha quanto Yura perceberem que Atsunaga trocou de posição. Agora, em vez de dar só suporte, ele passa a controlar os movimentos do Shikigami, enquanto Takeru assume o suporte. Logo, Atsunaga conjura uma magia de raios bem potentes na direção de Yura.
Ela responde com um soco imbuído de magia e, se esforçando bastante, mostra como é forte, desviando todo aquele feixe de raios para outra direção, quase acertando a garotinha, que apenas ri dizendo que aquilo era incrível. Em seguida, Yura retoma sua posição de luta, mas percebe o Shikigami do Takeru e do Atsunaga perdendo a forma. Takeru, surpreso, pergunta a Atsunaga se o treino já tinha mesmo acabado, mas Atsunaga apenas diz que aquele treino era apenas contra a dupla Kajiki e Iruka, e como os dois já haviam perdido, isso estava encerrado. Ele vai embora em seguida, deixando Yura irritada. Kazura, ao lado de Seimei na sala, reforça que eles ainda não viram nenhum sinal do poder do protagonista, deixando Seimei pensativo. Depois de todo esse treino, Yura ainda está frustrada, bebendo água sentada lá fora. Mas neste momento, Takeru se aproxima junto de Atsunaga, dizendo a ele que sentia que eles não tinham vencido aquela luta, e questionando logo em seguida por que ele não conseguia usar aquele soco preto de novo. Yura, assim que vê os dois, se levanta para ir embora, mas Atsunaga chama por ela, fazendo com que pare e pergunte o que era. Atsunaga comenta que ela e o Kajiki pareciam bem compatíveis, e que se ela quiser fazer dupla com aquele cara, ele não se incomodaria nem um pouco. Ela claramente fica afetada com esse comentário, interpretando de forma diferente, e pergunta se Atsunaga gostava tanto assim do Takeru. Atsunaga diz que não era isso que ela estava pensando e afirma que a alta resistência do Kajiki permitiria a ela lutar do seu próprio jeito. Claramente chateada, ela diz então para ele não vir com essa, para não se segurar e dar o golpe final, deixando claro que ele só não venceu no treino porque não quis. Já de noite, um dia antes do festival, Takeru prepara comida para Tsukimiya e sua família, e todos agradecem a ele por isso. O tio diz que ficou surpreso por Atsunaga ter trazido ele, e logo Tsukimiya pergunta onde ele estava. Takeru responde que, como logo serão selecionados os 5 estrelas, ele precisava treinar bastante. Tsukimiya pergunta se ele também não queria virar um dos 5, mas ele diz que seu objetivo é unicamente protegê-la, deixando todos na mesa felizes por causa do seu desejo. Takeru fica corado ao ouvir de Tsukimiya que ela estava feliz por ele querer protegê-la, e logo se lembra daquele ocorrido no passado. Ele pede para ela que, no dia da apresentação, passe o dia inteiro com ele para que possa protegê-la, mas ela diz que não pode. Mesmo que os Oni sejam perigosos e destruam tudo quando vêm, ela não quer parar de dançar. Afinal, dançar é o sentido da vida dela naquele lugar. Takeru compreende os sentimentos dela e diz que, mesmo que os dois não possam passar o dia juntos, ele vai protegê-la de qualquer mal. No dia seguinte, no salão de treinamentos, Seimei diz que Atsunaga irá atingir Takeru de verdade com sua magia de raios, com força suficiente para matá-lo, mas tranquiliza dizendo que, caso ele chegue perto da morte, Shino, a garotinha de cabelos verdes, cuidará dele, impedindo que morra. Todavia, Takeru grita para não atrapalhar, e de repente sua habilidade age, cancelando por completo a magia de raios do Atsunaga e ainda curando sua mão. Depois disso, Yura estava andando pelos corredores, pensando que Takeru lidou tranquilamente com a magia de raios, enquanto ela mal conseguiu desviar. Foi então que escutou, ali perto, Seimei falando para Kazura que estava começando a pensar que talvez valesse a pena apostar no Takeru. Kazura pergunta se Seimei pretendia transformar Takeru em uma das 5 estrelas, mas Seimei pede para ela ficar em silêncio. Em seguida, ele olha na direção de Yura correndo, fazendo Kazura perceber que ela ouviu tudo. No dia seguinte, o evento finalmente estava prestes a começar, e Takeru, junto dos demais Onmyoji, estava pronto para qualquer coisa, enquanto pensava que tinha voltado no tempo exatamente para esse dia. Lá dentro, já sentados, Takeru pergunta o motivo de os Onis atacarem a cidade, e Atsunaga explica que eles fazem isso como forma de se alimentar, e que a função dos 5 estrelas é proteger toda a cidade, algo que é o sonho dele e da Yura. Logo, o festival começa, e Tsukimiya aparece dançando, mas Takeru logo se lembra do que aconteceu nesse exato momento, nesse mesmo dia, e sai correndo para avisar as pessoas de que a névoa negra estava vindo. Mas ninguém o escutava. As pessoas o ofendiam e diziam que ele estava sendo inconveniente. Atsunaga se aproxima, vendo o protagonista passando essa vergonha, mas logo os avisos de Takeru se tornam realidade, pois o alarme da névoa soa e ela começa a invadir o local. As pessoas começam a correr desesperadas e, em meio ao caos, uma menininha cai no chão. Takeru se lembra dela e decide que dessa vez não vai deixar nada acontecer. Ele a pega e sai correndo. Depois, Atsunaga conversa com Seimei, dizendo que Takeru realmente previu a névoa negra e explica que ele dizia ter vindo do futuro.
Ele conta tudo o que Takeru tinha dito que aconteceria, dizendo que vale a pena confiar em suas palavras. No salão de treinamento, Takeru tentava controlar o Godai enquanto pensava que, dessa vez, conseguiu salvar a menininha e que talvez ele realmente consiga salvar a Tsukimiya. Nesse momento, Yura chega ao local, toda suada, perguntando se Takeru tinha 1 minuto. Ele responde que estava ocupado, mas ela não se importa, o agarra pela gola e o chama para um duelo sem poderes, apenas com habilidades físicas, para ver quem é o mais forte. Takeru aceita o desafio e os dois sobem até o teto próximo ao local onde a névoa negra apareceria novamente. Ele pensa que ainda tem tempo até o momento do evento catastrófico e pergunta o motivo de Yura querer esse mano a mano. Ela responde mais uma vez que só quer mostrar quem é o mais forte entre os dois, e então eles começam a lutar. Enquanto isso, Tsukimiya ensaiava sua dança, deixando Atsunaga babando por ela, mas logo ele recupera a compostura, afinal estava ali como segurança. Nessa hora, um homem chega avisando que o conselheiro-chefe gostou da dança dela e a chamou para ir até ele, oferecendo pessoalmente uma recompensa, o que deixa Atsunaga um pouco desconfiado. Voltando à luta, Takeru está todo surrado e diz que Yura é realmente muito forte, mesmo sem técnicas Zonmyoji. Ela afirma que as pernas dela são as melhores e mais fortes da cidade, atacando sem parar enquanto ele se defende e desvia. Ela claramente está lutando frustrada por seus sentimentos, dizendo no meio dos ataques que precisa ser a melhor para estar junto do Atsunaga. Ainda assim, Takeru diz que talvez fosse melhor ela fazer dupla com outro, demonstrando que ela se sentia deixada de lado e queria ficar perto dele. No meio de seus golpes, ela se distrai e desvia o olhar. Takeru aproveita a oportunidade e acerta o queixo dela, derrubando-a no chão e vencendo o duelo, já que quem caísse primeiro perdia. Ela percebe que foi derrotada e diz que é por se distrair assim e por essas atitudes que a Tsunaga não quer mais fazer dupla com ela. Takeru responde que um lema da sua família é não julgar as coisas pelo que parecem, dizendo que ela deveria perguntar diretamente o que ele sente, em vez de tirar conclusões só pelo que vê. Yura entende o que ele quer dizer, comentando que os lemas da família dele são bem contraditórios. Nesse momento, no entanto, a névoa começa a aparecer, e Takeru se surpreende, afinal ainda era de manhã, e ela só deveria surgir à tarde. Ele sai correndo à procura de Tsukimiya. No caminho, ele a encontra correndo em sua direção e tenta alcançar a mão dela. Mas no exato momento em que iriam se tocar, uma parede de magia surge por causa da névoa, e ela, presa lá dentro, pede para que ele a ajude. Nesse instante, Kazura chega com Yura na nave. Assim que o protagonista entra, pergunta por Atsunaga, descobrindo que ele também estava dentro da névoa. Yura então diz que só ela e o protagonista podem entrar, e ele concorda, dizendo que ele mesmo vai controlar, já que precisa salvar Tsukimiya de qualquer jeito. Ela concorda, batendo nas mãos dele. Dentro da névoa, onde todas as pessoas, inclusive Tsukimiya, estão congeladas, o Shikigami dos dois aparece, atingindo o Oni antes que ele destrua uma das pessoas. Assim, eles começam a enfrentá-lo. Contudo, quando iam acertar um soco nele, o Oni entra em uma porta e se teleporta para outra mais distante. Takeru então se lembra desse Oni e de sua habilidade. O Oni tenta atacar, disparando fogo por uma porta para atingir o Shikigami do outro lado, mas Takeru consegue desviar, já que sabia disso. Ele tenta contra-atacar, mas o Oni foge e o cerca com vários portais, atirando fogo de todos os lados. Takeru protege Tsukimiya, levando todo o dano sozinho. Os danos acabam afetando bastante o Shikigami, deixando-os em uma situação difícil. Nesse momento, o Oni prepara um ataque forte para acabar com tudo, mas Takeru, mesmo em dificuldade, não aceita recuar e consegue usar sua habilidade, cancelando a magia do Oni e partindo para cima dele. Porém, o Oni entra em outra porta e tenta atacá-lo por trás. Dessa vez, Takeru atravessa a mão por um dos portais e acerta a barriga do Oni, matando-o e dissipando a névoa. Logo, Takeru procura por Tsukimiya, e ao ver que conseguiu salvá-la, sente-se aliviado. Só que de repente, vários Takerus aparecem dentro do Shikigami, expulsando Yura do controle. O Shikigami, então, começa a atacar a cidade como se fosse um Oni. Diante disso, Seimei decide agir pessoalmente, invocando seu próprio Shikigami para resolver a situação do Takeru descontrolado.